Sejam muito bem-vindos. Este é mais um debate de apresentação de um ensaio ou de um retrato ou de um livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Hoje o que nos traz cá é, imaginem, Zé Povinho, Nossa Senhora, Galo de Barcelos, Cravo Vermelho, Esfera Armilar. O que é que será que une todos, enfim, todas estas referências? São os emblemas ou símbolos de Portugal. Vamos falar sobre este livro, Emblemas de Portugal, um livro com uma capa cartonada, muito especial, ótimo para oferecer no Natal, certo? De Miguel Metelo de Seixas, que está aqui ao meu lado, e para conversar sobre ele e sobre a importância que têm os símbolos definidores e agregadores daquilo que é a ideia de comunidade política ou de comunidade cultural nacional. Estão connosco hoje, e desde já agradecemos, os historiadores Bernardo Vasconcelos e Sousa, Nuno Gonçalo Monteiro e o Rui Ramos. Enfim, temos muitos símbolos aqui que podemos falar. É um livro ilustrado e que nos mostra. Tem uma página dedicada, tem páginas especificamente dedicadas a cada emblema ou símbolo, e nós vamos saltitar por eles enquanto vamos também saltitando na conversa por cada perspectiva e cada olhar sobre a importância dos símbolos e a evolução histórica e cultural dos emblemas em Portugal. Eu começava, antes de mais, pelo autor, pelo Miguel. Vou tratar todos pelo nome próprio. Já me permitiram fazê-lo. Muito obrigada. Miguel, o que é que o levou a escrever este livro depois de um outro ensaio que fez para a Fundação chamado Quinas e Castelos? Bem, Filipe, eu diria que há duas razões que me levaram a escrever este livro. A primeira foi um sucesso que eu achei bastante inesperado desse meu primeiro livro, Quinas e Castelos, que tive a surpresa de ver que foi dos mais vendidos da coleção. Um livro que, sendo sobre heráldica, conseguiu chegar de facto a milhares e milhares, interessar a milhares de pessoas. E esse sucesso entusiasmou-me e entusiasmou a Fundação, que me dirigiu, portanto, o convite para este segundo livro. A segunda razão... Consegue explicá-lo, Miguel? Consegue perceber o porquê essa atração por este tema? Olha, Filipe, eu acho que nós atravessamos hoje em dia um momento em que todas as reflexões sobre o que somos enquanto comunidade política interessam. E a ideia das imagens gráficas como uma das componentes fundamentais da vivência comum é algo que motiva muitas pessoas. Ainda há pouco tempo atrás lancei um outro livro sobre heráldica no futebol, emblemas em campo, chama-se, e é precisamente essa a ideia. As pessoas, num mundo em que há cada vez um maior desenraizamento e uma maior globalização, as pessoas necessitam também de elementos que as confortem na sua comunidade, na comunidade a que, em diversos sentidos, entendem que pertencem. E nesse sentido, os emblemas visuais desempenham um papel muito, muito importante. E a segunda razão é que o meu primeiro livro para a Fundação, o Quinas e Castelos, foi um livro dedicado exclusivamente à heráldica. E sempre nutri esta ideia de alargar o tema, ou seja, de ver que outros tipos de sinais gráficos ao longo dos séculos foram também identificativos e são também identificativos de Portugal. E, portanto, isso entusiasmou-me muito a escrever este outro livro para compreender essa diversidade que vai para além da heráldica. Então, o que é que nós encontramos aqui? Encontramos, bem, enfim, eu referi a alguns, mas eu vou abrir assim ao acaso. Podemos encontrar, por exemplo, uma referência à coroa, ou, vamos ver o que é que calha. Vamos ver o que é que esperemos que nos apareça. Fernando aqui Pessoa, temos a referência a Camões, ou Fernando Pessoa. E aqui temos as ordens honoríficas, desculpem, às quinas, que era mais previsível, obviamente, não é? À cunhagem das moedas, por exemplo. Ou seja, e relativamente ao que dizia há pouco, hoje em dia há cada vez mais antagonismos, portanto, o grafismo também é uma força unificadora, tudo isto.
ou não? Sim, eu diria que muitas vezes os sinais gráficos são entendidos como espelho das sociedades. E a minha ótica é que se pode ir muito além na análise dos sinais gráficos, no sentido em que eles não são apenas espelhos, mas também instrumentos de construção das sociedades. Instrumentos pelos quais as sociedades constroem a sua coesão, também constroem as suas exclusões. E portanto, eu acho que é interessante vermos esses emblemas gráficos enquanto não apenas espelhos da sociedade, mas sim exatamente instrumentos de afirmação de identidades. Uhum. Bernardo, disse-me que queria falar sobre as armas reais. Enfim, e que daqui a bocadinho vamos a Dom Afonso Henriques, não vamos já, não é? Disse-me que, entretanto, queria falar sobre os emblemas, ou questionares porque o título Emblemas, é isso? Sim. Muito boa tarde a todos. Eu começo por agradecer o convite da Fundação Francisco Manuel dos Santos para estar aqui hoje, que aceitei com imenso gosto. Cumprimento os meus colegas também, assim, e felicito o Miguel por mais esta iniciativa, por mais esta publicação. Ele é hoje por hoje um dos principais heraldistas e estudantes, investigadores dos símbolos entre nós. E creio que é, digamos, agente de uma renovação muito importante no estudo da heráldica, por influência da escola francesa, do Michel Pastoureau, etc. E, portanto, é com muito orgulho também que estou aqui hoje a participar nesta conversa. Eu acho que talvez pudéssemos começar, o primeiro ponto talvez valesse a pena para nos sintonizarmos, saber do que é que falamos quando falamos destes emblemas. Não é? Em primeiro lugar, eles são representações iconográficas com uma carga simbólica muito forte, qualquer que ela seja, e muito variada, com elementos cromáticos, com signos gráficos também muito vincados e geralmente simplificados, não quero dizer que seja sempre, e é em função desse conjunto que determinado grupo, determinada comunidade se identifica perante esses símbolos, perante esses signos, perante essas cores, e para fechar o círculo, esses símbolos e essas cores, esses emblemas, tornam-se também um fator identitário dessas comunidades. Nesse sentido, e para roubar um conceito aos antropólogos, muitos destes emblemas têm um sentido totémico, não é? De identificação das comunidades. Não quer dizer que todos o tenham, mas muitos deles têm, de facto, esse sentido totémico de comunhão, digamos assim, de congregação de grupos. Depois, eu gostaria de focar, de facto, 3 tópicos, mas prometo que não vou agora entrar já nisso para não condicionar a conversa. Um tem a ver com, digamos, a longevidade das armas reais portuguesas. É um aspecto que, aliás, é muito focado no livro do Miguel e que é incontestável. E um segundo ponto que eu gostaria de focar, eventualmente, em futuras intervenções, o facto dos emblemas como símbolos ganharem uma vida própria, independentemente, ou pelo menos em alguns casos autonomamente, face ao contexto em que surgiram e ao sentido que lhes foi atribuído inicialmente. Quer dar algum exemplo? Posso dar 2 exemplos, assim, de repente. Se o tivermos aqui, eu vou já à procura. São relativamente conhecidos. Símbolos que são criados num contexto com um sentido e depois se mantêm num contexto completamente diferente e com outro sentido. Um exemplo, enfim, creio que todas as pessoas na assistência conhecerão, é o das armas heráldicas da cidade de Ceuta. A cidade de Ceuta foi portuguesa durante muito tempo, atualmente é uma cidade espanhola, uma cidade autónoma de Espanha, do Estado espanhol, e mantém como armas heráldicas as armas portuguesas, embora muito simplificadas, mas mantém. Ou seja, mudou o contexto, a cidade não é um domínio português, mudou o sentido que as armas tinham, de assinalar a presença portuguesa, mas as armas mantiveram-se. O segundo exemplo, ainda é mais conhecido, creio eu, é o da esfera armilar. O da esfera armilar, que é sobretudo adotada, patenteada, utilizada por Dom Manuel I, como sinal da epopeia dos descobrimentos, depois ganha um sentido mais amplo, digamos assim, relacionado com os domínios e as conquistas portuguesas, depois terá ainda um sentido mais próximo de nós, um sentido de, digamos, assinalar a presença colonial portuguesa e a manutenção dessa presença, e atualmente mantém-se como símbolo
daquilo que é muitas vezes designado como a universalidade dos portugueses, não é? Ou seja, o mesmo símbolo vai percorrendo, vai sobrevivendo, vai se adaptando e vai mantendo esse efeito totémico que eu comecei por referir ao longo de séculos, embora em contextos e em, digamos, interpretações bastante diferentes daquelas com que foram criados e com que surgiram. Mas nunca perde esse significado, ou seja, não passa a ser só uma referência pictórica. Não. Tem um significado simbólico, tem um significado forte e permitem essa identificação e, digamos, essa sequência de identificações ao longo de gerações e ao longo de séculos. Mesmo que a sua interpretação mais corrente, atual, seja diferente da que era no seu início. E eu creio que quer o exemplo da Esfera Armilar, quer o exemplo de Ceuta, são bem eloquentes a esse respeito. Sei que queria falar sobre as descontinuidades, sobre as armas das várias dinastias. Em primeiro lugar... Não sei se quer... Mas antes de mais, dar a sua opinião sobre o livro. Sim, eu em primeiro lugar gostava de dar a minha opinião sobre o livro e, de facto, a minha opinião é um convite a que as pessoas o leiam. É um livro muito aliciante, muito sedutor, com enredos que nos vão de alguma maneira cativando e ao mesmo tempo surpreendendo. Se não virmos o índice à partida, vamos encontrando coisas notoriamente inesperadas, insólitas. E eu destaco em primeiro lugar a escrita do Miguel, que é uma escrita elegante, eficaz e sedutora, que nos seduz. Depois é claro que isso é reforçado pelo facto do livro ter uma iconografia bastante rica, bastante diversificada e ela também bastante surpreendente. Não quer dizer que eu não pudesse achar que uma outra coisa poderia estar, que não está, mas há muitas outras que eu não conhecia e que estão aí e que, portanto, tornam o livro... eu acho que o livro merece ser lido, não merece ser só visto, portanto, merece ser lido e olhado, mas queria sublinhar que essas duas dimensões são importantes e que o livro é um livro que se lê com bastante prazer e que, além do mais, nos faz, está organizado em ordem alfabética, mas, na verdade, isso permite-nos retomar. O livro acaba por ter digamos, uma sequência e há temas que são enunciados em certo ponto, depois são retomados mais adiante e que acabam, portanto, por fazer com que a leitura integral do livro seja aquilo que mais se recomenda, evidentemente confrontando sempre o texto com a riquíssima iconografia que o livro tem, não é? Quanto à descontinuidade das armas reais. Já aqui foi falado sobre... O Miguel tem um livro sobre quinas e castelos, já aqui o Bernardo falou sobre as armas reais. Eu queria apenas notar, enfim, como um ponto, quase como um ponto prévio, que o Miguel também sublinha que desde muito cedo que se usam bandeiras. E, portanto, as bandeiras não foram propriamente uma criação contemporânea. No entanto, lendo o livro com a devida atenção, ficamos com a clara percepção de que a cor das bandeiras, e o Miguel tem entradas múltiplas, desde logo sobre o vermelho e o azul, sobre o branco e sobre o azul, sobre o vermelho e o verde, e que são muito sugestivas, mas a verdade é que uma coisa que se percebe lendo o livro com a devida atenção é que não há uma fixação de cores precoce, antes pelo contrário. E o que nós poderíamos pensar, não é? O que nós poderíamos pensar é essa fixação de cores não é precoce. Portanto, se é verdade que as armas são um elemento de continuidade que, aliás, se prolonga nos nossos dias e são um elemento muito presente em toda... muito antes do Império do século XX, são muito presentes numa difusão iconográfica que se vê em muitos símbolos e em muitos registros. A verdade é que não se passa o mesmo
com as cores da bandeira. Há uma sugestão no livro de que o topo real, que é aprovado em 1796, seria uma fixação, uma primeira fixação do vermelho e o azul. A minha convicção, lendo o livro enfim, trabalhando sobre o período, é que a grande difusão da bandeira e desses símbolos, dessas cores, se dará provavelmente em 1808, ou seja, quando o príncipe regente é aclamado contra a ocupação francesa, napoleónica, e as descrições da época registram a utilização da bandeira, por exemplo, a Corte das Neves, entre muitos outros registros. Portanto, é um produto relativamente tardio e que depois passa por uma mudança de cores sucessiva num intervalo de cerca de um século, ou seja, vermelho e azul, branco e azul, e depois vermelho e verde. Vou deixar o vermelho e verde para o Rui Ramos, mas é interessante sublinhar que nos anos 20 do século XIX há uma imensa polarização entre liberais e realistas que passa por uma utilização do símbolo vermelho ou do símbolo azul que se usa como lenço. E, portanto, enfim, os registros da época estão cheios de uma disputa pelas cores que enfim, que é característica desses anos 20 e que faz com que, de facto, o laço azul ou o laço encarnado sejam símbolos políticos e símbolos políticos muitíssimo polarizados. Como é que acha, ou como é que crê que ao longo dos tempos foi politicamente construído esse consenso à volta destes símbolos? Bom, ele nasceu por instrumentalização ou nasceu naturalmente por adesão a uma determinada, eu acho que uma determinada corrente política, uma determinada afirmação política? Eu penso que, uma vez mais, há que assinalar, por um lado, a continuidade das armas e a descontinuidade das cores bom, entre outras coisas, mas enfim, mas estas são aquelas que são mais patentes. Eu penso que na continuidade das armas, enfim, vamos certamente debater o assunto, mas há um legado multissecular muito importante e depois a sua persistência na época contemporânea, em particular no século XX, e inclusive na República e no Estado Novo, também importa sublinhar essa dimensão, está muito associada, creio eu, à apropriação da história, já num período contemporâneo, pelo nacionalismo, e por nacionalismo que se vai tornar um nacionalismo cada vez mais imperial, mais colonial, e, portanto, a história, de alguma maneira, é associada às armas reais e, enfim, e à sua transformação gradual em armas nacionais. Não é? Também, em parte, eu não quero alongar-me, porque vai haver intervenções sobre este tema, também em parte isso que explica que as cores adotadas na República tenham persistido no Estado Novo, mas enfim, eu vou deixar isso para a intervenção subsequente. Rui, eu queria que falasse um pouco sobre o uso mais cívico, não é? O uso destes símbolos nos eventos cívicos. Para além da presença que nós vemos do Galo de Barcelos hoje em dia nas feiras todas, em tudo isso, não é? A utilização mais comercial, que é mais recente, o uso nas datas comemorativas, nas manifestações patrióticas, ou seja, qual é a relação entre os símbolos nacionais e a cultura popular? De que forma é que ela é espontânea? É quase como uma continuação desta última pergunta. De que forma eu creio que está a funcionar. Acho que sim. Estará? De que forma é que ela é espontânea, é festiva, é em alguns momentos subserviente, forçada? Como é que a definiria?
Eu queria começar por dizer que isto é uma história um bocadinho misteriosa, esta história dos símbolos, quer dizer, porque se nós soubéssemos como é que se fabricam e como é que funciona, toda a gente tinha tido imenso êxito e provavelmente hoje as armas eram completamente diferentes, quer dizer, é uma grande Politicamente era a galinha dos ovos de ouro, não é? Em substituir, em fazer coisas novas. Aliás, a própria interpretação dos símbolos é uma matéria de conversa. Este livro, aliás, vem, creio, ajudar muitas famílias que à mesa discordam sobre de onde é que vieram os castelos e as quinas, e muito provavelmente alguém terá visto na internet uma história qualquer que às vezes mete marcianos sobre a origem destes símbolos e, portanto, há muitas querelas familiares ou entre amigos que provavelmente poderão ser resolvidos se tiverem um livro à mão e puderem consultar e, por exemplo, perceber que os castelos não vêm da conquista do Algarve, como toda a gente acha que sabe, tem outra origem, naquilo que o Miguel explica, que é a diferença do Conde de Bolonha, das armas do Conde de Bolonha em relação às armas do seu irmão Dom Sancho II. Ele torna-se Afonso III e depois mantém esses castelos. Não era Marte? Não era Marte, quer dizer, aparentemente não veio nada de Marte, em Vênus, quer dizer, embora possa haver aí uma outra e da parte direita ou esquerda sobre de onde é que vêm os portugueses. Mas a perspectiva. Mas repare, quer dizer, isso é um lado importante, porque todos estes símbolos dão matéria de conversa. Aliás, o Miguel faz referência, por exemplo, a todas as alegorias do século XVIII, que de tão eruditas, tão sofisticadas, ninguém as percebe. É preciso ler um livro, quer dizer, para perceber aquelas alegorias, perceber que aquilo é a virtude não sei do quê, aquilo é a lusitânia, que eu pergunto até que ponto é que a cultura popular... Não, isto quer dizer uma coisa, quer dizer que é muito fácil para os eruditos inventar, isto é, ou inventar, ou no papel, desenhar coisas, é muito difícil comunicar isso, é muito difícil naturalizar isso. E essa é uma questão que se coloca muito claramente aos regimes políticos contemporâneos, dos séculos XIX e XX, que ao efetuarem rupturas, como efetuaram os liberais em 1820, 21, 22, os republicanos em 1910, 1911, os colaboradores de Salazar na construção do Estado Novo, sobretudo nos anos 30, não propriamente com a ditadura militar, mas já nos anos 30, 1932, 33, essa a necessidade de construir símbolos para a nova situação que foi feita, sobretudo, curiosamente, por um lado, houve a questão das cores, mas a outra questão, através de uma reinterpretação do que já existia. Isto é muito claro no relatório da comissão que examina a questão da bandeira nacional em 1910, 1911. Aquilo que eles fazem, verdadeiramente, não é propor outra bandeira, é dizer estes são os símbolos e podem ser interpretados desta maneira. Isto quer dizer isto quer dizer aquilo. Portanto, fazem uma reinterpretação. É mais fácil reinterpretar, isto é dizer, estas coisas que vocês estão habituados a identificar-se, como disse o Bernardo, estas coisas totémicas, a tribo, quer dizer, o sinal que as pessoas se juntam, isto agora quer dizer outra coisa. E é isso que faz com que as armas reais sejam apropriadas pela nação e se tornem armas nacionais. Aquilo eram as armas do rei, não eram as armas da população, eram as armas do rei. Indicava a presença do rei. Agora não, agora são as armas do país. Portanto, Dom Afonso Henriques, se viesse aqui, provavelmente teria uma discussão desagradável connosco sobre quem é que vos deu licença para usar estas armas como se fosse todos. Não, aquilo é dele, quer dizer, agora são as armas de todos. Mas isso é uma das coisas que faz. Isto remete um pouco para quê? Remete um pouco para aquilo que eu diria, adaptando uma expressão conhecida acerca dos reis. Os reis têm um corpo místico. Bem, a nação também tem um corpo místico. Isto é, além do corpo perecível, daquilo que é a quantidade de indivíduos que vivem, gerações que coexistem num determinado momento, nós temos a ideia que há qualquer coisa que dura para além de nós. Quer dizer, e esse corpo místico, esse Portugal que não morre, quer dizer, esse Portugal que fica e que tem de ser de alguma maneira identificado. E começa a ser identificado desta maneira, com esta inércia. Os símbolos tendem a ser inertes, quer dizer, não é fácil criar símbolos. É fácil, aparentemente há uma certa flexibilidade em relação às cores, porque havia também uma indeterminação das cores, como o Miguel descreve, entre os vários reis, quer dizer, havia ali as cores nunca foram bem definidas, nunca estiveram bem definidas, mas o resto está
há uma grande inércia. Portanto, tira-se a coroa, põe-se a coroa, acrescenta-se ali umas coisas, tira-se outras, põe-se a esfera armilar. Isso explica o que é sobre nós, de facto. Eu acho que explica a necessidade dos vários regimes políticos buscarem legitimidade na continuidade. Ao mesmo tempo que estão a propor rupturas, eles precisam da continuidade. Isto é, a República, por exemplo, em 1910, 1911, precisou dizer que vinha buscar o esplendor de Portugal. Aliás, como o hino feito pelo Alfredo Keil e pelo Henrique Lopes de Mendonça, a portuguesa, nos anos 90, dá a entender. Isto é, o que a República faz é ir ao princípio. Quer dizer, quase todos estes emblemas, para usar a expressão que o Miguel usa no livro, remetem para algo primordial. Isto é algo original, algo primordial. É isso que dá força a um símbolo. É remeter para qualquer coisa que está no princípio, que constitui. Mesmo as figuras, Camões, até mesmo Fernando Pessoa, é do século XX. Ele não é bem do século XX, é de sempre, quer dizer, tal como Camões não é do século XVI, quer dizer, são coisas que estão associadas a alguém que viu qualquer coisa, que nos transmitiu qualquer coisa e, portanto, tornou-se um ícone da nossa própria identidade. Nós identificamos com isso. Mas que o vê mais estático ou contínuo do que dinâmico? Não, há um dinamismo. É mais conservador? Quer dizer, para usar uma expressão política da década de 60, há uma espécie de renovação na continuidade. Quer dizer, enfim, várias das pessoas que estão aqui entenderão essa referência. Mas não é uma revolução em curso. Não, mas há uma ideia, há um dinamismo daquilo que está. Aliás, é o que explica aquilo, o ficar, é esse dinamismo, quer dizer, mesmo o dinamismo da Cruz da Ordem de Cristo, quer dizer, que é adaptada à nova tecnologia do século XX. Isto é muito curioso, é a aviação que vai, isto é porquê? Porque os aviadores, como Coutinho e Sacadura Cabral, são os novos navegantes, portanto vamos dar-lhes os mesmos símbolos que os navegadores portugueses do século XV e XVI supostamente usaram. Os que estavam nas velas vai estar nas asas. Aquela, repare, mais uma vez, Portugal, anos 20 do século XX, há uma espécie de concorrência entre as várias nações para a conquista do ar, para a conquista do espaço, e nós que conquistamos o mar, vamos também conquistar o ar. Quer dizer, e portanto, e vamos como? Vamos usar os mesmos símbolos, quer dizer, é os mesmos, a mesma cruz de Cristo, das velas, vai aparecer nas asas. Quer dizer, portanto, há um dinamismo, quer dizer, uma evocação, um estímulo. Quer dizer, é muito curioso o relatório, aliás, o Miguel cita aquele relatório da Comissão de 1910, porque é uma espécie, repare, estes símbolos são todos sobreinterpretados. O que é que quer dizer o vermelho? O vermelho quer dizer isto, mais aquilo. O que é que quer dizer o verde? O verde é a cor, não sei do quê, é mais aquilo. O que é que quer dizer o azul? O azul significa que os portugueses, não sei o quê, as esquinas quer dizer isto. Quer dizer, todos os símbolos estão... Há uma história em relação a todos os símbolos. Quer dizer, são histórias que nos contam. Isto está assim porque isto significa isto significa aquilo, isto foi inventado assim. Portanto, nós relacionamos com isto. Quer dizer, há uma... são estimulantes, quer dizer, são estimulantes. Estes emblemas levam-nos a contar histórias, levam-nos a falar. Mesmo quando não dizemos nada, nós ocorre-nos qualquer coisa. Se vemos a Cruz de Cristo, imaginamos ou um avião, ou uma nau, ou uma caravela, quer dizer, a história entra-nos na cabeça através deste emblema. Portanto, é muito difícil inventar qualquer coisa de novo. Porque aquilo que fosse inventado de novo, eu agora tinha uma ideia fantástica. Portugal ficava bem, era uma coisa assim. Não dizia nada às pessoas. Quer dizer. Agora, pensemos, por exemplo, naquela expressão o Algarve, não é? Quando se diz, vamos inventar para o Algarve, para promover o Algarve, o Algarve, não é? Quem se arrepiasse de norte a sul, provavelmente a sul arrepiaram-se mais. Mas é possível adaptar estes símbolos nacionais à globalização, à crescente diversidade cultural, ao movimento woke, não é? Isto é uma coisa que vai para lá deste livro. Qual é a resposta que me dá? Porque estamos a falar se vamos falar de uma totemização dos símbolos e de um conservadorismo ligado a eles e que nos caracteriza, ao que dizem, como é que choca claramente, se calhar noutras gerações, com
outro tipo de movimento que é um movimento contemporâneo. Não, repare, mais uma vez, isto tem a ver com o debate das interpretações. Por exemplo, a Cruz de Cristo, que esteve nos aviões, que esteve nas caravelas, quer dizer, nós associamos aos aviões às caravelas. A maior parte das pessoas provavelmente terá dificuldade em explicar o que era a Ordem de Cristo e os seus fins religiosos e o templo, etc. Quer dizer, portanto, a associação este símbolo foi reinterpretado e agora tem... E por vezes a contestação destes símbolos é muito curioso, mas a contestação destes símbolos passa por um regresso às origens, quer dizer, isto tinha esta origem e esta origem estava maculada, eles faziam tráfico das caravelas, que tinham isto, traziam escravos, etc. E, portanto, isto é uma coisa horrível, a gente ainda estar a ver isto. Quer dizer, mas nós já não... repare, para nós aquilo estimula-nos outras ideias e são coisas que são difíceis de substituir. Obviamente, porquê? Porque é muito difícil imaginar uma comunidade, uma sociedade, aliás, na era da globalização, onde nós precisamos nos diferenciar cada vez mais. A globalização é a diferenciação, aliás, daí a ligação que as pessoas, até mesmo de umas comunidades, dentro de uma mesma sociedade, têm, sei lá, clubes de futebol, quer dizer, nunca vi tanto fanatismo futebolístico como recentemente. As pessoas precisam de se associar a tribos, fazer parte de tribos, pelos seus estilos de vestir, góticos, etc. Quer dizer, aqueles estilos urbanos. Toda a gente gosta de estar identificada com qualquer coisa. As tatuagens, as pessoas agora andam carregadas de tatuagens, quer dizer, querem pôr coisas, quer dizer, no próprio corpo. Portanto, é muito difícil imaginar uma sociedade com um espaço em branco, quer dizer, sem nada. Sem coisíssima nenhuma, para não ofender ninguém, que era a melhor maneira de não ofender ninguém, até alguém se lembrar que o espaço em branco queria dizer supremacia branca e, portanto, a partir daí tínhamos a discussão logo a seguir. Portanto, eu acho que essas discussões são discussões que alimentam a imprensa, alimentam alguns movimentos, mas não são... Há uma grande dificuldade em operacionalizar os resultados. Isto é dizer, sim senhora, então isto assim, o que é que fazemos a seguir? Substitui-se por quê? Ou seja, de dizer são recusados. Embora não se vejam muitas tatuagens com a esfera armilar. Não sei, quer dizer, as pessoas na praia às vezes também não reparam, quer dizer, não sei se as pessoas têm cruz de Cristo ou coisa assim nas costas ou numa coisa, mas as pessoas têm tudo, quer dizer, têm de tudo e alguém, muito provavelmente um livro como este, aparecendo lá em casa e havendo alguns adolescentes ou mais ousados a verem aqui, podem ficar inspirados e levarem isto lá para a loja de tatuagens e querem uma cruz de Cristo nas costas, Miguel, ou no ombro. O sucesso dos seus livros tem sido tanto que nós se calhar estamos aqui a pronunciar algo que vai acontecer mesmo, não é? Que este livro vai circular nas lojas de tatuagem de portuguesas. Bem, fora de brincadeira. Retomando um título de um clássico da heráldica portuguesa, é um tema de ciência, é uma ciência de temas vivos, não é? E, portanto, atuante. Mas eu gostaria de retomar aqui alguns temas. Eu queria só que juntasse nessa resposta que vai dar esta questão que eu coloquei ao Rui Ramos, que tem a ver com a apropriação que é feita a termos cívicos, e volto a insistir nisso. Comparando, por exemplo, com um símbolo que aparece novo, que é o da sardinha, não é? Que apareceu, ou seja, símbolos espontâneos, e também com a ideia dos símbolos locais, dos símbolos regionais. Depois, se pudesse juntar isto assim num apanhado. Claro. Eu começo por agradecer aos 3 comentadores terem aceito este convite. Já vamos fazer mais uma ronda, ainda temos uns minutos. Eu começaria por retomar um tema que foi aqui um bocadinho transversal aos 3, que tem a ver com a sobrevivência dos emblemas e com a sua sucessiva reinterpretação. Eu gostaria de dizer que os sinais gráficos, embora isto seja mais ou menos evidente, mas os sinais gráficos valem e existem, antes de mais, pela sua plasticidade. E isso é um valor em si próprio e explica, de certo modo, a permanência desses sinais, porque independentemente das interpretações, eles têm um valor plástico, e esse valor plástico é aquilo que os faz com que sejam aceitos e usados na sociedade em concreto. E quanto às interpretações, aquilo que o Bernardo lançou aqui para o debate é muito interessante, porque
Se nós interpretamos estes sinais gráficos enquanto ato de comunicação visual, compreendemos que todos eles têm os seus emissores, os seus transmissores, os seus destinatários, os seus observadores, os seus comentadores, e portanto que, na realidade, a ideia de qual é o significado de um emblema é uma ideia, é uma pergunta errada, porque os emblemas são polissémicos por natureza e vivem, por um lado, dessa sua plasticidade, que garante a aceitação e a difusão, e por outro lado, desta capacidade de se moldar às sucessivas reinterpretações. É isso que faz com que eles vão da Idade Média à Idade Moderna, à Idade Contemporânea, sem precalços, mantendo uma aparente estabilidade, mas na verdade sendo objeto de sucessivas, cumulativas interpretações que não se excluem umas às outras. Não é? O facto do emblema ser plástico significa exatamente que ele pode ir acumulando todo esse capital e que esse capital está dentro da materialidade do emblema. E que lastro é que se mantém? E que tem a ligação, por exemplo, com a ideia de Portugalidade ou de nacionalidade? É isto que eu queria insistir, Filipe, é a ideia de que a dimensão gráfica dos emblemas é em si própria uma importante forma de coesão da comunidade política, independentemente das interpretações que esses emblemas depois geram e que explicam, claro, as suas sobrevivências. E em relação àquilo que o Nuno apontou, a questão da indefinição cromática, eu acho que há também um outro fator. E eu, como medievalista, queria dizer isto aqui. A ideia da norma aplicada ao emblema é sobretudo contemporânea. Não é exclusivamente contemporânea, mas é sobretudo contemporânea, é fortemente acentuada no século XIX e depois ainda mais no século XX e sobretudo pelo Estado Novo. Essa ideia da normativa aplicada à imagem. Porque na Idade Média isso não existe propriamente, ou seja, a dimensão plástica dos emblemas é mais intensa na Idade Média do que nas épocas subsequentes. E isso tem uma consequência muito interessante, é a questão da materialidade. Ou seja, porque é que as bandeiras mudam tanto de cor, as bandeiras medievais e mesmo modernas mudam tanto de cor? Às vezes é por causa do pano disponível. Não é? É tão simples quanto isso. Não é? Há este pano que está disponível, podemos fazer uma bandeira com isto e vamos fazê-la. Não é? E depois, desde que essa bandeira tenha o escudo com as quinas, percebe-se o que é que aquilo é. E, portanto, não é que a cor seja indiferente. Como a cor dos edifícios públicos também aconteceu, creio eu. Não? Sim, também se pode ir mudando em função da disponibilidade. Não é? Portanto, o Rui estava a falar da questão do mistério. Não é? Vou citar um verso da Marisa Monte que diz: só tem mistério, não tem segredo. Não é? Eu acho que esses emblemas têm um bocadinho isto. São emblemas carregados de mistério, porque de facto são complexos nas suas possíveis interpretações, mas na realidade não têm segredo, porque eles são emblemas materiais, vivem da sua dimensão plástica. E portanto isso eu acho que é por isso que é tão importante estudá-los também numa perspectiva diacrónica. Ou seja, não nos limitarmos a uma época, mas percebermos precisamente que muitos desses emblemas conseguem sobreviver, conseguem passar por épocas e por regimes muito diferentes, exatamente porque por um lado são plásticos e por outro são polissémicos. Não é uma visão muito frequente ou muito generalizada dos emblemas ou dos símbolos, não é? A ideia de que eles são vivos e que essa vitalidade vai continuando vai prosseguindo ao longo dos séculos em mudança. Bernardo, queria ouvi-lo ainda. Eu acho que uma das grandes virtudes deste livro do Miguel é precisamente ter conseguido articular o elemento de permanência, de continuidade, de longevidade de elementos estruturais das armas reais portuguesas, do rei, do reino, da nação, finalmente, não é? E simultaneamente demonstrar que há essa diacronia, porque há elementos, não é só a questão da cor, a questão cromática que não está imediatamente fixada. Há variedíssimas distinções, o Miguel assinala isso no livro, das representações das armas reais, mesmo na Idade Média, com bordadura, sem bordadura,
portanto, aquilo que os heraldistas chamaram Portugal Antigo, sem bordadura, Portugal Moderno com bordadura, e depois a estabilização, a partir de Dom João II, há uma certa tendência para a estabilização das armas portuguesas, mas continuará a haver alterações, pelo menos até à segunda metade do século XVI. Não é? E, portanto, são simultaneamente permanências e adequações, algumas delas ditadas, de facto, pelo material de suporte, não é? Que se representam esses emblemas, mas é esta articulação que eu acho que é muito bem feita no livro, não é? Portanto, não há uma existência transcendente das armas, há uma evolução histórica a partir de elementos que se mantêm ao longo do tempo. Isso é de facto, do meu ponto de vista, um aspecto muito interessante e que ajuda a compreender a vitalidade dos emblemas, a vitalidade dos símbolos, mas também a vitalidade e a longevidade, mas também a sua adequação em função das necessidades, sejam elas quais forem, do material de suporte ou das contingências políticas, por exemplo. Ao longo do tempo, não sei quem quererá responder, não sei se será o Miguel a responder, como é que ao longo do tempo foi sendo encarada a questão do desrespeito pelos símbolos. Também é importante. Que leis é que foram existindo? Não sei se será o Miguel a responder, se será o Rui. Bem, sobre a República havia leis bastante até severas sobre o desrespeito, quer pelo hino, quer pela bandeira. Salvo erro, uma lei de 1912 que pune severamente quem em público mostrar menos consideração, quer pelo hino, quer pela bandeira, e na imprensa depois há notícias de, por exemplo, em Lisboa, de cerimónias ou manifestações em que se toca o hino ou toca a bandeira, enfim, ou se hasteia a bandeira, e há gente zelosa que agride ou força quem não tirou o chapéu, por exemplo. Os homens que não tiraram o chapéu quando estava a tocar o hino, às vezes não estavam a ouvir ou coisa assim, mas eram imediatamente avisados do caso. Portanto, havia digamos, um aparato legal para forçar isso. Mas depois é muito curioso, porque há ao mesmo tempo algo que está associado a estes emblemas e que tem uma espécie de uma dimensão. Nós às vezes conseguimos fugir da religião, mas não conseguimos fugir do sagrado, quer dizer, daquilo que é sagrado, quer dizer, daquilo que é sagrado. E há uma história que o Campos Lima conta em relação ao Porto, quando a monarquia é restaurada no Porto em janeiro de 1919, e alguns monárquicos lembraram-se de colocar na entrada dos Correios a bandeira da República, a bandeira verde e vermelha, no chão para as pessoas pisarem ao entrar. Fazendo o efeito de relva. Não, e isso foi... tiveram de acabar porque as pessoas não estavam a entrar. Não estavam a entrar. Isto é, não estavam a entrar no edifício dos Correios. E mais curioso, e ainda uma outra nota curiosa desta mesma ocasião, no caso da Monarquia do Norte, obviamente, uma das junta de governo provisório, uma das coisas que faz é substituir a bandeira verde e vermelha pela bandeira azul e branca e com as armas, com a coroa, e diz: e as outras bandeiras devem ser destruídas, menos as bandeiras que tenham sido hasteadas pelas Forças Armadas em combate. Quer dizer, essas bandeiras tinham de ser respeitadas, mesmo sendo verdes e vermelhas. Quer dizer, portanto, há aqui um caráter de reverência, isto é, de uma certa intimidação perante estes símbolos nacionais. Quer dizer, portanto, e a presença nas várias bandeiras, mesmo na bandeira verde e vermelha para os monárquicos, das armas nacionais, quer dizer, as várias bandeiras têm as armas nacionais. É muito difícil desrespeitar uma bandeira independentemente das suas cores, que tem aquelas armas que, ao longo do tempo, com várias adaptações, no entanto, se foram identificando com a nação. Nós, de qualquer modo, tivemos nos anos 90, creio que foi nos anos 90, o caso do ator João Grosso com o hino e Hermano José também, portanto... Enfim. Sim, em relação ao hino há aquela história de sempre, e sobretudo em relação à letra do hino, sim, não tanto à música, mas em relação à letra. Acontece em Portugal, acontece noutros países. A maior parte dos hinos são hinos de marcha, hinos militares,
hinos agressivos, a Marseillaise e os outros, quer dizer, que começa inicialmente como uma marcha para o exército do Reno, quer dizer, e depois salvo erro, em 1791, 92, salvo erro. E portanto há essa recorrente. Agora, mais uma vez, nós somos capazes de interpretar simbolicamente isto tudo. É aquela ideia que nos dizem que também quando há Guerra Santa, não, a Guerra Santa é uma guerra interior. Os religiosos fazem-nos essa interpretação. Portanto, as interpretações permitem abarcar muita coisa, de facto. Isto é, e os hinos, a bandeira, etc., são constantemente reinterpretados, foram sendo reinterpretados. Portanto, não são de facto a mesma coisa. Não são de facto, como diz o Miguel, há um suporte gráfico com que se brinca, quer dizer, com que se adapta. O Estado Novo nos anos 30 faz um trabalho extraordinariamente interessante com o modernismo aplicado aos símbolos nacionais. Fica efeitos, às vezes, esteticamente muito interessantes, quer dizer, e perduraram e ficaram, quer dizer, porque há uma estilização dos símbolos que lhes dá um toque muito contemporâneo e muito moderno que eles não tinham antes, sobretudo os do século, até mesmo os do século XIX, que ainda eram um bocadinho rebuscados, quer dizer, e ali há uma estilização, uma simplificação. Portanto, nós ainda vamos... Agora, quer dizer, joga-se com aquilo que foi distribuído. Isto é um jogo, é um xadrez, quer dizer, em que pode-se fazer muitos jogos, mas com aquelas peças que nos foram dadas. E ninguém se lembra, no jogo de xadrez, dizia, em vez de termos um cavalo, porque é que não temos um automóvel? Quer dizer, é mais simpático. Ou um bispo, em vez de um bispo, pomos um professor universitário, o equivalente do clero medieval. Ninguém se lembra disso, quer dizer, aquilo já está assim e continua-se a jogar, fazem jogos e jogadas muito diferentes com as mesmas peças. Bem, ficamos com esta ideia também de olhar para este Emblemas de Portugal de Miguel Medelo de Seixas. Volto a repetir, um excelente presente de Natal, uma ótima edição cartonada com ótimas imagens. Eu tentei mostrar ao máximo a beleza que é e onde se vê bem a força das cores que dá este livro belíssimo, e é também um grande livro de histórias. Um livro de história, um grande livro de histórias. Muito obrigada a todos e obrigada a quem nos ouviu lá em casa. Muito obrigada. Obrigada.